É que o próprio Abel no discurso já se modificou um pouco, né. No jogo de ida da Libertadores ele fala que não podia perder mais ninguém e ontem depois do jogo ele falou da importância do Gustavo Gomes. O Pascoal tem informação do Gustavo Gomes, vamos ouvir o Abel. Eu vou dizer o que eu penso. São números absurdos, quer para o clube, quer para o jogador. São números absurdos, acho que vocês entendem o que eu digo, são números muito grandes, quer para o jogador, quer para o clube. Mas temos uma líder que tem que tomar decisões. O que eu posso dizer do Gomes, eu nunca tive em 11 anos de carreira um profissional como ele, nunca tive um homem de caráter como ele. Fico feliz o resto do nosso grupo lhe reconhecer essa liderança, porque se calhar outro jogador noutro contexto teria outro comportamento, e a minha admiração e estima por ele já era grande. Fico feliz, não sei quem é que o escolheu como capitão, porque quando eu cheguei ele já era capitão, não fui eu que o escolhi, mas posso dizer aos nossos torcedores que escolheram, ou quem estava antes de mim escolheu o melhor capitão que o Palmeiras podia ter. O que vai acontecer no futuro eu não sei, como te disse. Eu tenho uma admiração e uma estima muito profunda por este jogador que hoje jogou como se fosse a primeira vez dele no Palmeiras. É isso. Ele acaba por ser um exemplo para todos nós. Tá com cara de pedido? Não, assim, a minha interpretação, assim, porque nós, como jornalistas, nós interpretamos muito as falas e analisamos muito as entrelinhas, né? É o nosso dever como analistas, né? E, para mim, é um tom muito de despedida do Abel. Porque tudo que ele falou do Gustavo Gomes, ele não acrescentou e não diminuiu nada. Ele falou o que é o Gustavo Gomes. Né? Para quem conhece o Palmeiras, para quem conhece o que acontece no Palmeiras, é o Gustavo Gomes. Ele apresentou o Gustavo Gomes na sua versão nua e crua. Do capitão do time, do cara que sabe comandar o grupo, do cara que está sempre perto dos jogadores, do cara que sabe se comportar dentro de campo, é um líder, e por ser um líder, ele é o cara que é referência nos treinamentos, referência nos jogos e referência no diálogo com os companheiros. Esse é o verdadeiro líder, que se impõe pelo respeito. Todo mundo respeita o Gustavo Gomes, né? Então, se impõe pelo respeito. É assim que é um líder. Só que os árabes fizeram uma proposta que é assim, o preço do passe dele para o exterior está avaliado em 50 milhões de euros. Né? Os árabes ofereceram 30 milhões de dólares. Não sei como é que está o dólar, aqui está o nosso... A diferença é pequena. Mínima. E, mínima, mas se quiser me pagar em euro, eu prefiro que o euro está um pouco maior. Tá? Você prefere Eu não sei. A presidente do Palmeiras, inclusive nessa viagem para a Colômbia, prometeu novamente para o Abel que ninguém sairia. Eu sei que os homens que trabalham, as pessoas que trabalham no entorno do Gustavo Gomes, imaginam a possibilidade muito claramente da saída dele do Palmeiras, nesse momento. E na Arábia ainda está... Com essa contraproposta. Com essa contraproposta. Porque é o seguinte, a primeira contraproposta, eu vou logo contar a verdade, porque eu não gosto de ficar com esse negro enrolado. Isso, não guarda segredo. Eu não sou baú para ficar guardando. A primeira proposta foi de 18 milhões de dólares. Quase dobrou. Eles ofereceram 30 nessa. Pro Palmeiras. Pro Palmeiras. Eu acho que eles vão chegar com a última vai ser a de 40. É a minha impressão. 40 milhões de dólares. 200 um jogador de milhões 30 anos. 200 milhões de reais. Referência total no Palmeiras. Não, tá na história do Palmeiras. Não está na história. Sim, entre os maiores a minha jogadores. dupla é Luiz Pereira e ele. Maiores zagueiros que já atuaram no Luiz Palmeiras. Pereira, Eu não tenho dúvida a respeito disso. Aqui jogou disso. com grandes zagueiros, Kleber, Antônio Carlos, etc. Mas pela história do Palmeiras, Eu acho que Luiz mais Pereira do que isso até, Mauro. Eu acho que ele entra na lista de estrangeiros no Brasil, sabe? Pra mim, entra ali no top 10 facilmente. Sim. E eu não sei como é que isso vai ser composto pela presidente do Palmeiras. E para ele, quanto você A falou? última foi de 8, agora ofereceram 10 por ano. 10 milhões de dólares. Segundo o Mauro Naves, é uma diferença mínima, né?
É, Mas ele preferia receber em euro, é isso? aí euro, porque é um pouquinho... Ah, mas se forçar, os caras pagam. E lógico. agora, quem é o treinador do Al Nassr? É o Luiz Castro, né? É, Luiz Castro, assim. Viu bem o pessoal jogando aqui no Brasil. De bobo é só o chapéu, né? Ó? Não indicou o Adriel Cuesta, não. Não, ele colocou o melhor zagueiro do futebol brasileiro, Sem dúvida. que é o Gomes. Agora, vai virar negócio? Vai sair negócio? A presidente do Palmeiras luta até o fim. A janela é até quando? Lá é setembro? Setembro. Lá, deles lá é a setembro. mais demorada. Pior é isso. Quer dizer, que pior sofrimento. né? Não dá Pior para para esperar os a clubes Libertadores. brasileiros. Não dá Sim, para esperar uma sim. Libertadores, né? Mas é que vai ficando mais aí- angustiante para Tem um ele e composto pro nisso time. que a gente tem que analisar. Tem um composto. Dudu se machuca. Era aí que eu ia chegar. Gomes com essa proposta. Palmeiras não se reforça. Deu problema no avião. E aí você vai contando... Como é que isso reflete na torcida? A Quando vê o janela time lá ser- abre de novo? Hã? Quando? A Eu tô janela? querendo ajudar a direção para do o Palmeiras temporada aí. que Eu só vem. quero dar uma ajuda. Não é? Não, eu te vendo, mas, pô... contrato. Sim, que não esteja em nenhum clube. O Barcelona, o Real Madrid não compra e fala, ó, só me entrega depois lá. Isso. Não dá pra fazer isso, não? Não, mas eles querem, Só depois da eles querem fazer Libertadores? hoje e entrega amanhã. Não, mas acalmar a torcida é fácil. É só ganhar os títulos que está disputando. Por isso que a minha questão ela é mais Mas dentro de perder campo. Gomes então, e Dudu? Por isso que a minha questão ela é mais dentro de campo. Quanto que isso reflete na estrutura. Mas vamos voltar à análise inicial dos pedidos do treinador do Palmeiras. O que ele tinha pedido? Um zagueiro, Um zagueiro, um meia, E um um ponta. volante. um volante, um zagueiro, um volante, um meia e um ponta e um jogador de velocidade. Eram os três. Ele não pediu muita coisa, ele deu quatro jogadores. Não pediu E muita perdeu coisa. Ele não dois da pediu posição que um ele homem de queria reforço. referência, né? É. Ele nunca falou porque de um ele acha que centroavante. ele acha que o centroavante do Palmeiras tem nome, é Rony. Sim, ele é mas e se não insubstituível. jogar? Aí tem o Flaco, que pode... Tem o Hendrick, que ainda não brilhou. Né, tem gente que é tendo uma ideia, gente do Palmeiras, o próprio Palmeiras, que diz o seguinte, bota o Hendrick no lugar do Dudu. Não sei se vai funcionar, mas tem gente no Palmeiras que pensa dessa forma. Botar o Hendrick no lugar do Dudu. Gente, é muito complicado perder... o Dudu é muito complicado não ter. É histórico, é o melhor jogador do Palmeiras nos anos 2000, para ser mais simples, né? Dos anos 2000, o Dudu é o melhor jogador da história do Palmeiras. Agora você vai passar pelo Gomes. Um cara como ele que decide jogo. O Gomes decide jogo, vira e mexe, decide jogo. Mas não é o jogo... Não só com a defesa, gol de cabeça, Isso. é impressionante. Não, espetacular. Jogador que decide jogo na defesa pro Palmeiras, tira bolas incríveis, salva o Palmeiras em situações difíceis. Perder um jogador como esse, eu acho muito complicado. O Palmeiras não tem reposição... Não, tanto pro Dudu quanto pro Gomes não tem. Não tem. Mas a temporada fica em risco no sentido dos títulos que disputa, Brasileiro e Libertadores? Não tem o Dudu. Eu falei que não vive o seu melhor momento. Eu acho que o Dudu joga muito mais do que vinha jogando, mas é um desfalque sério, né? Porque a diferença do que tem aí de suplente, há uma distância para o que o Dudu pode produzir. E jogadores como o Dudu, a gente sabe que quando chega nesse momento de decisão, aí é a hora que o cara tá cascudo, acostumado. A camisa do Palmeiras veste no Dudu perfeitamente. Então, é um cara que tá tranquilo, não tô jogando, não joguei bem aqui, mas chega na hora do agora que eu quero ver. É a hora. O Dudu vai aparecer. Agora, perdeu o Gustavo Gomes junto com o Dudu. É um baque. Muito. É um baque. Eu acho que o Abel tá... E eu concordo com você, Pascoal. Sempre, né? Lá de lá, às vezes... É verdade. É verdade. É isso, hein? Hoje Já eu vou mandou uma tratar ele pedrada. bem. Vou tratar ele bem pra ver se eu trago ele pro meu lado. E eu faço o quê? Eu fico como nessa história? Não, pode ir junto também, não tem problema. Você às vezes também... Até aqui na minha volta aí, você começou a vir Resumindo, pro meu fiquei lado. sem panela. É isso. Não, mas o que eu ia concordar com o Pascoal é com relação à entrevista ali. A gente vê claramente que o Abel olhou para os números, né? Falaram para ele, é X de salário e X de dinheiro para o clube e para ele. Aí ele, tipo assim, gente, se fosse para mim eu ia. Sabe a entrevista dele?
é uma coisa irrecusável. Como disse o Ele técnico, está né? dando uma entrevista como se fosse uma coisa realmente irrecusável, ele Incompreensível. entende. E aí, claro, ele vai elogiar muitíssimo, né? Todo esse período que ele está aí com o Gomes exemplar como profissional e como jogador mesmo, né? Pelo visto, fora de campo também deve ser uma liderança ótima lá para o grupo. Mas ele dá uma entrevista com ar de que o Palmeiras não resistirá a essa proposta. Pressão. Porque Olha. não adianta a Leila também falar que daqui a pouco ele chega nos 50, se for o caso, entendeu? Sim, aí O problema paga é que lá multa. tem muito dinheiro. Não, porque se ele tiver duro, se ele É. tiver com problema de fazer, ele bota o dedo na areia, sai outro petróleo, outro poço, é um susto, né? Sai outro poço de petróleo. Aqui você resolve o seu BO e... Ou não, Minha ou não é gente, assim que ele- é assim. Lá, Mas, lá e o infelizmente, para o futebol brasileiro, e o está príncipe desse lá? modelo. O príncipe lá. Um abraço pro meu amigo Candinho, meio do mal. Ah, é. Candinho, Candinho. um abração, Foi Candinho. meu treinador. Candinho conversou comigo e com o Mauro e disse que agora esses jovens príncipes que estão assumindo os postos lá, né? Eles são filhos, herdeiros dos Sim. príncipes que o Candinho trabalhou, né? É. Então ele conhece todos eles como garotos lá. Ele Sim. falou, Pascoal, eles são assim mesmo, eles são dispostos a contratar, mudou muito o país, mudou muito a estrutura, eles querem transformar a Arábia num país, no mercado de futebol, e a gente tá vendo que eles estão fazendo isso, né? É só lembrar o seguinte, se fosse o Corinthians vendeu um jogador de 21, né? O zagueiro de 21 anos, Robert o Murilo. Renan? O Murilo, 21. Ah, o Murilo agora, Murilo tá? agora, 21. O Palmeiras, ele tem 30. O Gomes tem 30. Por essa fortuna que estão... Eu vi, quase me assustei com o número que apareceu ali. Quanto é que, traduzindo, são 146 milhões de reais? 150 arredondando, é isso aí. É. Nunca um zagueiro do futebol O Mauro tá brasileiro saiu arredondando por milhão com expresso. facilidade, né? Ah, é porque É bom, quem né? fez, É bom, né? Por isso não vai fazer quem fez aquela que- conta dos 146 ali? É. Hã? Olhou que a cotação do momento agora, de um Olha, dia, deixa eu falar um negócio aqui pra arredondo, não vocês, interessa. jovens. Só que é o zagueiro mais caro se isso acontecer, Da realmente. Porque o Murilo já estão falando mal do Corinthians e tal. Palmeiras vendeu o Mina por 12, que foi até então é o zagueiro que saiu mais caro do futebol brasileiro. Ele nem era brasileiro, mas estava aqui. Sim. Então não é pouco, não. É quase o Não, dobro claro do que que não, está aí é no muito. menino de 21 anos. É muito dinheiro, cada um com seus percalços, né? A gente É. falou aqui da vitória do Palmeiras, falamos da questão. Fala família palmeirense. Se você não quer perder nenhuma notícia do nosso Verdão em primeira mão, já se inscreve nesse canal agora. Dudu rompe ligamento do Gílio e não joga mais pelo Palmeiras em 2023. Atacante também teve lesão no menisco e deve passar por cirurgia nas próximas semanas. Dudu não joga mais pelo Palmeiras em 2023. Nesta manhã, o atacante passou por exames e teve diagnosticadas lesões no menisco e ruptura de ligamento cruzado anterior. O camisa 7 deve passar por cirurgia nas próximas semanas e iniciar a recuperação, que não teve prazo divulgado pelo CLB. O camisa 7 deixou o campo aos 37 minutos do primeiro tempo da vitória contra o Vasco, depois de receber atendimento. Ele foi substituído por Breno Lopes. Fique atento, pois te atualizo a qualquer instante com notícias do nosso Verdão.